Bruno, como funciona o chip virtual? E como eu faço para adquirir um, né? Se eu não posso ir lá na loja, comprar o chip e colocar dentro do meu telefone, porque não tem chip, ele é virtual, como que eu faço isso? Então eu vou te explicar agora como fazer. E é super simples, tá? Primeiro, deixa eu dar o contexto aqui. Muita gente não sabe, mas existe um chip virtual. O chip virtual, ele se chama virtual, ele se chama eSIM, desse jeito aqui. Tá vendo? Ó? eSIM. Então, esse é o nome dado ao chip virtual. Então, todos os celulares mais novos, né, têm esse chip virtual. Já dentro, é um chipzinho que vem dentro do celular e não tem como tirar. Não tem como tirar. Por quê? Porque esse chip vem integrado na placa-mãe ali no sistema do celular que você tem. O que dá para fazer é você pegar esse chip virtual e colocar um número vinculado a ele, de uma operadora. E baseado nisso, você vai conseguir usar esse chip virtual para fazer pagamento, para poder usar os dados móveis e tudo mais. Então, o chip virtual, o eSIM, ele funciona exatamente da mesma forma do que o chip físico. Então, o chip físico é aquele que você pega na mão, que se você forçar ele pode quebrar, que você tem que abrir uma bandejinha no seu telefone para encaixar ele lá dentro. Esse é o chip físico, que você vai numa agência, compra esse chip e aí você tem, né, você consegue pegar e usar esse chip aí no seu telefone. O eSIM, ele é o contrário, você não consegue pegar, ele fica dentro do seu telefone. Beleza? Bruno, entendi essa parte. Mas como que eu faço para usar isso na prática, né? Ah, e se você chegou agora ou ainda não me conhece, meu nome é Bruno e eu ajudo pessoas com mais de 50 anos a aprenderem a mexer no celular sozinha, sem medo e sem depender de ninguém. Agora, voltando para o conteúdo, ele funciona, igual eu disse, exatamente igual a um chip físico. Só que você não encaixa ele no telefone, porque ele não existe fisicamente, somente virtualmente. Mas onde que eu vou aqui no meu telefone para ver essa parte do chip virtual, do eSIM? Então, eu vou te mostrar aqui. No telefone da Samsung, você vai abrir as configurações. Então, você vem aqui, ó, aperta, arrasta a tela para cima, né? Vem aqui e aperta na engrenagem. Então, aqui nas configurações. Beleza? E aqui nessa parte de configurações, você vem nessa parte de conexões. Nessa tela, você sobe e aperta aqui, ó, gerenciador de chip. Tá vendo? Gerenciador de chip. E dá um toque aqui em cima. O que vai aparecer aqui? No seu telefone da Samsung, se você tiver o chip colocado, né? Aí eu estou falando do chip físico mesmo. Se você tiver um chip físico colocado no telefone, vai aparecer aqui nessa parte aqui de cima. Então, no meu telefone eu tenho duas bandejas para eu poder colocar o chip. Eu tenho a bandeja 1 e a bandeja 2. Então, no meu telefone, uma bandeja está sem chip, está falando aqui, ó, sem chip. E na outra tem o chip. E aqui está escrito SIM2. O que significa? Se tiver escrito SIM2, significa que o número está exatamente na bandeja 2. Porque o telefone tem que diferenciar isso, né? Qual é o chip da bandeja 1 e qual é o chip da bandeja 2? Se o seu telefone tiver mais de uma bandejinha, né? Então seria dessa forma, aqui você vê. Então, no meu caso, eu tenho somente um chip de telefone e está na bandeja 2, por isso que aparece SIM2 aqui. Aparece o número, que vai estar ocultado aí no corte, né? E vai estar ativado aqui o chip. Então é aqui que você vê o chip físico. Bruno, mas e o chip virtual? O chip virtual você vê nessa parte aqui de baixo. Tá vendo?
Então, se você reparar aqui embaixo, está escrito eSIM. Adicionar eSIM. Então, vai ter essa opção aqui. Tá vendo? Então, se você apertar para adicionar um eSIM, o telefone ele vai te dar a opção para adicionar. E quais são as opções? Então, Bruno, eu estou contratando, né, um plano novo da TIM, ou da Vivo, ou da Claro, enfim, eu quero contratar um plano novo e eu quero colocar nesse chip virtual. Então, são essas 3 maneiras aqui que você tem para colocar um chip novo. Então, você pode transferir o chip de outro telefone. Então, essa é a primeira opção. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho um telefone aqui antigo e nele tem o eSIM. Eu quero tirar desse telefone antigo e colocar no telefone novo. Aí eu aperto nessa primeira opção. Transferir de um telefone antigo para um telefone novo. Aí eu aperto aqui, ó, transferir chip, e aqui o próprio telefone vai me dizer o passo a passo que eu preciso fazer, ó. Então, a primeira coisa, ó, certifique de que o teu telefone tem um bloqueio de tela seguro e a versão de software mais recente. Tá vendo? Algumas operadoras não suportam a transferência de chip, tá avisando aqui. Desbloqueie o outro telefone e coloque-o ao lado dele. Então você vai seguir o que está falando. No outro telefone, toque em transferir para... no outro telefone... Cadê? No outro telefone, toque em transferir para transferir. Transferir para transferir? Ah, tá, entendi. Toque em transferir para transferir seu chip para esse telefone. Então, lá na tela das configurações, você vai procurar, vai ter uma opção de transferir, né? Muito provavelmente você vai ter que entrar nessa opção aqui, né? Lá em configurações, em conexões, onde vier o chip, lá vai ter o seu eSIM. Provavelmente você vai ter que apertar em cima dele e vai ter um botãozinho para transferir esse eSIM para outro telefone. É isso que está dizendo aqui, tá? E é isso, ó. Esses são os 3 etapas, né? E aí você vai transferir. Só de colocar para transferir no telefone antigo, vai aparecer e identificar no seu telefone novo, tá? Então esse seria um mecanismo para você transferir de um telefone antigo para o telefone novo, tá? Eu não consigo mostrar isso na prática porque eu não tenho, né, nenhum chip virtual, né, para poder mostrar aqui. Beleza? Então, esse seria a primeira maneira, transferir o chip de outro telefone. Ler o QR Code, ler o código QR. Então, existe essa possibilidade também. Então, vamos supor que eu fui na agência, comprei ali, né, um chip virtual, e aí eu estou querendo ali fazer colocar um chip virtual aqui no meu telefone, e eu vou colocar, ó, ler QR Code. E aí, vai ter um QR Code para eu escanear e esse chip entrar para dentro do meu telefone. E também, nessa mesma tela aqui, do QR Code, tem a opção para inserir o código de ativação. Então, ao invés de você ler o QR Code, você pode digitar ou copiar e colar esse código de ativação, tá? Então aqui, ó, inserir código de ativação. E aí ele vai aparecer a opção para eu digitar ou eu colar o código de ativação para que o chip virtual passe a funcionar no telefone aqui. Beleza? E também tem a opção aqui, o telefone Samsung me dá, procurar eSIM. Se tiver um eSIM disponível, né? Aqui apareceu que nenhum eSIM está disponível para mim. Então, se você tiver um eSIM disponível para colocar agora no seu telefone, ele vai identificar. Beleza? Então, são essas 3 maneiras aqui. Aí você pode perguntar, Bruno, qual a finalidade de fazer isso? Então, essa é mais uma forma que as operadoras têm, né, para colocar um chip no seu telefone. Então, basicamente isso. Ao invés de você comprar o chip físico, que você consegue pegar e quebrar e jogar fora, você vai usar um chip virtual, ao invés do chip físico. Então, seria basicamente isso. Tá? Essa é a diferença. É para isso.
que você usaria, né? Eu tenho um ponto de vista que vai chegar um momento que isso aqui vai se popularizar, porque o telefone, tem telefone que dá para colocar vários chips virtuais, né? Então, muito provavelmente você vai poder cadastrar vários chips aqui à vontade e, no seu caso, você vai deixar de usar o chip físico. Então, eu acho que essa é uma tendência, né? Você vai deixando de utilizar aquele chip físico e vai passando a utilizar um chip virtual. Eu, por exemplo, tenho um amigo que fez o chip virtual do Nubank. Então, o Nubank tem essa possibilidade, né? Os Correios têm essa possibilidade. A TIM, a Vivo, a Claro também tem essa possibilidade, né? Bruno, e como você define o número de telefone? Não é você quem escolhe o número de telefone. Então, quando você compra um chip virtual, né? Você compra o acesso a esse chip virtual, então você faz um plano em uma operadora. A operadora escolhe o número e entrega para você o código de ativação para você ativar o chip virtual no seu telefone. Então seria basicamente esse caminho, tá? Se você pesquisar, né, eu quero fazer um chip virtual, você pode pesquisar, ó, contratar e sim, e aí você coloca a operadora, né? O contratar e sim da TIM. Aí você coloca a operadora, ó, da TIM, da Vivo, da Claro. Então você escolhe. Por exemplo, da TIM. Ele vai aparecer aqui, ó, eSIM virtual. Aperta aqui em cima e já vai aparecer o site explicando, né, sobre o chip virtual, sobre os detalhes aqui do seu chip. Como você pode contratar, todos os detalhes, tá? Bruno, mas eu quero saber o preço e tudo mais. Aqui nessa tela tem como você conferir os planos também, tá? Vamos ver se a gente consegue ver os planos aqui. Ó, no Samsung, Motorola e outro telefone. Ó, ir para a página. Então, no telefone, ó, tem os planos aqui embaixo. Quais são os planos? Aí são, né? Na verdade, gente, o chip virtual, né, que tem os preços, ó, 64, né? Tem aqui também, ó, 160, 314. Então, o chip virtual nada mais é do que um chip de telefone que você não vê e está dentro do sistema do Android, né? No próprio interno do Android. Mas o funcionamento, a lógica de funcionamento dele é idêntica ao chip físico. Não muda nada, né? Se gostou da dica, curte esse vídeo, comenta e se inscreva no nosso canal para continuar aprendendo.